Olá, meus irmãos. Vamos continuar a falar sobre os fundamentos pressuposicionais da teologia reformada. Temos enfocado aspectos teóricos e práticos. E nos últimos vídeos nós temos falado sobre o conceito de graça comum e as suas implicações culturais e missionais. E no vídeo anterior, nós falávamos sobre Calvino, a crítica que ele faz ao uso de recursos, não pelo uso de recursos em si, mas quando você coloca, e a ênfase que eu mostrei em alguns textos, na retórica, quando você põe a sua confiança na retórica e não no poder de Deus. E mostrei que Calvino era um humanista no sentido de que prezava e estimulava a leitura dos clássicos. Por isso, apresentando um outro aspecto, não é um contraponto, mas é um outro aspecto para que a nossa visão seja mais clara e completa a respeito do reformador, deve ser enfatizado que Calvino usou como ninguém de todas as ferramentas então acessíveis, por exemplo, para uma boa exegese. Isso é um lugar comum entre os estudiosos de Calvino. Ele se valeu de material disponível, dispondo esse material pesquisado de forma clara, lógica e simples, sendo chamado, não sem razão, de o príncipe dos expositores. Essa expressão é muito comum, né? John Murray o chama de príncipe e guia dos teólogos. Então, Calvino é muito admirado como um intérprete e expositor da palavra. Em sua interpretação bíblica, Calvino combinou de forma harmoniosa a análise filológica com a teológica, associando tudo isso a um pensamento construtivo que fez com que a sua teologia tivesse seus próprios fundamentos na palavra de Deus. Ele foi, de fato, o exegeta por excelência da reforma, sustentando que a Escritura é a melhor intérprete de si mesma. Portanto, qualquer doutrina ou mesmo profecia que não se harmonize com a Escritura, a nossa norma da fé, será considerada falsa. Isso é muito evidente no pensamento de Calvino. Então, deste modo, em nossa interpretação, devemos nos limitar ao revelado. Então, como enfatizamos com uma certa frequência, Calvino dizendo que esta seja a nossa regra sacra, não procurar saber nada mais senão o que a Escritura nos ensina. Onde o Senhor fecha seus próprios lábios, que nós igualmente peçamos nossas mentes de avançar sequer um passo a mais. Um outro ponto que deve produzir em nós um senso de desafio, deve nos estimular a isso, é que é sempre bom lembrar que, com toda a sua obra produzida, uma obra imensa, profícua, vasta, complexa, tudo isso que Calvino fez não foi num clima de sossego e paz, numa torre de marfim, mas em meio a inúmeros problemas administrativos, domésticos, financeiros e, principalmente, de saúde. Calvino teve uma vida bastante sofrida por causa de perseguições, incompreensões, pelo seu próprio temperamento de não permitir a injustiça, estar atento aos seus irmãos que passavam dificuldades, que eram aprisionados, que eram mortos, e ele escrevia cartas para autoridades,
escrevia carta para os seus irmãos, tentando consolá-los, confortá-los em momentos de extrema dor. Então, ele teve constantes guerras, porque ele tinha que pastorear, edificar a sua igreja, ensinar a palavra de Deus, e tinha mil outras ocupações, porque Calvino era muito sensível ao que estava ocorrendo na igreja e sensível aos seus irmãos que sofriam por causa de sua fé. Então, devemos entender, eu apenas ilustrei com Calvino, que a fé cristã ela é antitética, não por questões estratégicas, periféricas ou gosto, mas pela sua própria essência. Eu entendo que nós não devemos ter prazer na antítese pela antítese. Seria uma tolice, mas eliminaríamos o conceito de graça comum, porque se um homem sustentasse uma posição semelhante ou bem próxima da nossa, e este homem não fosse cristão, nós teríamos que abandonar esta posição só pelo prazer de apresentar uma antítese. Isso é tolice. Então, a fé cristã ela é, em geral, antitética, mas não é por estratégia, por gosto nosso, porque queremos ser diferentes. Não, é pelas suas próprias motivações, pela sua visão de mundo, pelo seu alvo como glorificar a Deus em todas as coisas. Então, o cristianismo confere sentido à realidade, apresentando uma dimensão além do aqui e agora. Porém, o cristianismo o faz com profundo respeito ao já, considerando que o agora não é o todo, mas que ele encontrou sentido no ainda não. Em outras palavras, a fé cristã tem uma dimensão física e metafísica da vida. Aqui não há nenhum menosprezo pelo aspecto físico, mas a busca de sua plenificação enquanto criação de Deus, ultrapassando, portanto, os seus próprios limites materiais para, de fato, ter sentido. Por outro lado, devemos ter sempre em mente que Deus, Senhor de todas as coisas, visíveis e invisíveis, temporais e eternas, por sua bondade, sempre concedeu ao homem lampejos de sabedoria. Isto se dá na própria constituição do ser humano, criado à sua imagem, e também no uso de sua razão, que mesmo que totalmente perdida no que se refere ao sentido espiritual, pode compreender, sempre pela bondade comum de Deus, aspectos verdadeiros do mundo real. Desse modo, a vida se torna menos angustiante. E nós, cristãos, pela graça, podemos nos valer dessas compreensões para apresentar uma dimensão mais ampla e completa, encontrando o sentido de todas as coisas em Deus. Não podemos perder a dimensão de que todo saber pertence a Deus, como vimos desde o início. Ele rege a história e os acontecimentos aparentemente fortuitos. Se, como vimos, toda a verdade pertence a Deus, como esboçou Justino, e mais tarde Agostinho, como vimos também, ele elabora melhor esse pensamento e o planificou Calvino, podemos nos valer das contribuições que não por acaso ocorreram no mundo pagão, porque se elas forem verdadeiras, provieram de Deus. O pensamento cristão nos liberta do exclusivismo de guetos, quer acadêmicos, quer religiosos,
quer conservadores ou liberais, que inibem a pesquisa e nos impede de uma visão mais plena da verdade de Deus. Esteja onde estiver, surja onde surgir. Cristo e a sua palavra se constituem os aferidores de toda a verdade. Jesus Cristo é o verdadeiro e absoluto cânon, padrão da verdade. Devemos nos lembrar que, devido à graça comum de Deus, os incrédulos, a despeito de sua rebelião contra Deus, não são tão coerentes como gostaria de ser. Afinal, ainda carregam em si a imagem de Deus. Por outro lado, os cristãos, ainda que sinceros, vivem nessa vida em uma condição de tensão com o pecado sobrevivente em seus corações. Por isso, incongruências de todos nós na elaboração de nossos sistemas de pensamento e de tudo mais. É bom entender isso. Os ímpios falam coisas verdadeiras, mas muitas e muitas vezes não são consistentes com aquilo que eles afirmaram, com o que eles concluíram. Nós nascemos de novo em Cristo. Nós temos uma visão mais clara, ou podemos ter a visão mais clara do sentido da vida. Mas nós somos pecadores. E também, muitas vezes, somos incoerentes com a nossa fé. No entanto, como a luz divina não foi totalmente apagada nas mentes humanas quanto às questões materiais, podemos encontrar aqui e ali intuições a respeito da origem humana, suas necessidades e a falta de sentido de muitos de seus sonhos. Por meio dessas luzes, o homem revela, sem se dar conta, da sua origem transcendente. Mas, ao mesmo tempo, carece de uma visão abrangente dos fenômenos, visto que somente em Cristo temos a síntese dos aparentes paradoxos e antinomias da nossa mente finita, visto que em Cristo habita plenamente todos os tesouros de conhecimento e sabedoria, como diz Paulo em Colossenses 2:3. Poitrés faz uma constatação pertinente. Porém, ela só é válida para aqueles que, sensíveis ao seu chamado, tentam apresentar uma resposta bíblica às inquietações e desafios humanos. A palavra deve continuar sendo a nossa norma de crer, pensar e agir. Olha o que disse Poitrés. A maior parte da filosofia ocidental tem sido a história de tentar responder às principais questões da vida, independentemente da revelação divina, pela razão somente. E esta receita de política de ignorar a revelação divina é uma receita para a autonomia do pensamento humano, em lugar da submissão à instrução de Deus. Fecha aspas. A mensagem cristã parte do princípio da soberania de Deus sobre todas as coisas. Por isso, nada existe nesse mundo que não pertença a Deus. A Igreja, como instituição missionária, avança em todas as direções, levando o Evangelho, porque o mundo pertence a Deus. As extremidades da terra, como nos diz o Salmo 2:8, são possessões do Senhor. Não há quem possa dizer-lhe, isto não lhe pertence. Não há um centímetro sequer de toda a criação que não seja abrangido pela totalidade do poder governativo de Deus.
E aqui, obviamente, quando eu uso essa frase, vocês sabem em quem eu me inspiro, né? Porque é bastante conhecida a declaração de Kuyper, quando, realizando um antigo sonho, falou na aula inaugural na Universidade Livre de Amsterdã, em 20 de outubro de 1880, expressando a sua cosmovisão, que caracterizaria aquela instituição. Nenhuma única parte do nosso universo mental deve ser hermeticamente fechado no restante. Não existe um centímetro quadrado do domínio inteiro de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não reivindique. É meu. Aqui está a frase original que eu fiz questão de citar, né? Já que eu estava ali falando sem aspas, né? Que a totalidade do poder governativo de Deus abrange todas as coisas. Então, tudo pertence a Deus. Nenhum rei governa, como diz Calvino, senão pela vontade de Deus. Portanto, reivindicar qualquer autonomia ou qualquer forma de exclusão do poder de Deus seria um absurdo, porque desta forma nós tentaríamos mantê-lo alheio. E esse tipo de tentativa é um atentado à soberania de Deus. Kuyper, não Abraham Kuyper, mas o R.B. Kuyper, observa que a declaração do Cristo ressurreto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, prefacia o mandamento evangélico. Diz ele, isso torna a grande comissão uma afirmação da soberania mediatária de Cristo. Aqui vemos estampada parte da esfera do domínio de Cristo. Ele manda a igreja evangelizar todo mundo, porque o mundo todo lhe pertence. Ele é o Senhor. A boa nova do Evangelho envolve a mensagem de ambos os testamentos. Deus é o Senhor de toda a realidade, de toda a verdade. O senso de urgência da igreja deve ser derivado do senso de urgência de Deus. A missão é de Deus, que se agencia por meio da igreja. A eleição do povo de Deus é para o serviço de Deus na sociedade. A doutrina da vocação é o fundamento da teologia da vida cristã. Deus, em seu amor eterno, urgencia com a igreja a que compartilhe com todos de forma centrífuga esta mensagem. A pessoa de Cristo tem em si mesma e, consequentemente, em sua obra, a força centrípeta que nos atrai e que nos conduz a anunciar a sua mensagem e os seus feitos gloriosos e redentores entre todos os povos. Então, vemos a igreja saindo. Toda autoridade me foi dada, ide, todo mundo, e pregai o evangelho. E esta força centrífuga pelo evangelho tem também uma força centrípeta para atrair todo o povo de Deus à fé, a Jesus Cristo. No Novo Testamento, Paulo instrui a Timóteo, pregue a palavra, pois haverá tempo, né? Kairós, circunstâncias, momentos, em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, 2 e 3. Hoje, ainda temos ouvintes. Mas até quando? Hoje, nós temos aqueles ouvintes. Mas por quanto tempo? Paulo diz que haverá circunstâncias, haverá tempo
em que não suportarão essa doutrina. Aquelas pessoas que hoje ouvem a palavra com interesse e avidez, poderão não ouvir em outras épocas ou circunstâncias. Daí a nossa responsabilidade de anunciar hoje a palavra de Deus. A Escritura, escreve Stott, nos adverte que, na perspectiva de Deus, o tempo é curto, a necessidade é grande e a tarefa é urgente. O senso de urgência deve nos levar a falar como se aquela fosse a última vez. A mensagem cristã deve ter sempre uma conotação de apelo ao homem para que assuma, pela graça de Deus, uma postura favorável e submissa à sua palavra. Contudo, devemos nos lembrar, conforme ensina-nos R.B. Kuiper, de que, abre aspas, o motivo da urgência da evangelização jaz em Deus, porque Ele é quem é. Insiste urgentemente com os pecadores para que se convertam a Ele. Deus é o Senhor. Abençoa a todos. O mundo lhe pertence. E Ele envia a igreja a anunciar o Evangelho, não invadindo fronteiras, não quebrando normas, não andando por caminhos que não sejam os seus. Não. A igreja é desafiada a pregar o Evangelho a todos, porque tudo pertence a Deus. Não há jurisdição fora do domínio, do controle, do cuidado e do senhorio de Deus. Por isso, a igreja deve viver o Evangelho em todas as áreas de sua vida e levar esta mensagem a todos. Que Deus, assim, se digne em nos abençoar. No próximo vídeo, eu quero começar a tecer algumas considerações finais. Eu quero falar um pouco sobre coisas que eu já escrevi em alguns momentos, e uma delas é sobre o desafio e consolo de ser reformado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.